Eu quero saudar os meus queridos irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria, com muita satisfação mesmo, estar de volta aqui à nossa sala, a sala do banquete, onde nós estamos aprendendo, degustando da palavra de Deus. Você que ama a palavra de Deus, que quer estudar, que quer ter um conhecimento da Bíblia com responsabilidade, sem mistura, acompanha a gente no canal. Você vai aprender a Bíblia de forma sistemática e específica. E nós estamos hoje nas penúltimas lições das epístolas Paulina 1, que nós iniciamos e estamos terminando hoje para a glória de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Está na página 138, você que é matriculado, tá? E estamos estudando hoje do capítulo 4 ao versículo 1 ao 31, onde abrange toda a nossa lição de número 9, e chamado assim, o Evangelho só produz filhos. Esta é a visão bíblica desta epístola. Nós observamos que o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele continua, ele com muita maestria, ele desenvolve pontos doutrinários que foi representado, ele apresentou no capítulo 3, onde ele mostra a lei como nosso tutor, e durante muitos e muito tempo, ele mostra depois como é tratado um herdeiro, como é tratado como servo, e está sujeito ao governo de tutores. Então é nesta visão que o apóstolo Paulo continua mostrando para os Gálatas e para nós que o Evangelho só produz filhos. Na página 139, você vai observar o esboço da lição, que tem 4 textos esta lição, e também cada objetivo desta lição, que está na página 139. O texto primeiro, que é a da lição em curso, que está na página 140, que fala da escravidão à filiação. Aí o apóstolo Paulo ele faz uma alegoria. Veja bem como ele monta aqui para que a gente possa entender e não se embaraçar no tocante, eu tenho que cumprir a lei, estou debaixo da lei, eu tenho que ser judeu. Não. E ele mostra que ele pega nesta alegoria, ele mostra o ser humano numa situação de uma criança. E ele apresenta aqui os tutores até chegar à idade de maior, como nós precisamos. Então ele bota que os judeus, que esses tutores representam a lei, o judeu e a criança. Ele pega a lei, o judeu e a criança, e ele desenvolve aqui um conhecimento muito importante. Os judeus são escravos, são ilustrados assim, pela sua baixa posição em que se encontram sobre a lei, sem ter entendimento, como uma criança que não tem ainda discernimento das coisas. E ele começa mostrando que isso aí é para a progressiva natureza de Deus se revela na vida do povo judeu. Então, por serem judeus imaturos, sem experiência, e ele não entendia o que era o pecado, foi-lhe dado um tutor, que é a lei. Então, eles tinham que seguir até a chegar a uma idade maior e a aceitação da obra de Cristo. Aí ele abrange aqui, quando ele na expressão, assim também nós, que está no capítulo 4 e do versículo 3. E observe que nesta expressão, o apóstolo Paulo ele inclui judeus e ele inclui gentios na mesma dependência. Então foi o pai que estabeleceu a data para que tudo isso acontecesse e que o filho estaria livre do tutor. Então ele chama em Gálatas 4:4 a
plenitude dos tempos, que era um período em que Jesus devia vir à terra como veio, enviado por Deus, para quê? Para cumprir a lei e justificar o homem. Então, é um tempo pré-ordenado por Deus, ou ordenado por Deus. Quando no capítulo 4, versículo 4, ele diz que Deus enviou seu Filho, o enviado divino aqui, ele detém a autoridade divina, porque Deus foi quem o enviou. Então, no versículo 4, vimos que Jesus é o quê? Divino. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Não é sobre, é debaixo da lei. Por quê? Ele veio cumprir. Então, Jesus é filho por ter sido gerado? Não. Não é o significado aqui. Jesus, ele sendo eterno, já era filho de Deus antes mesmo de nascer em Belém. Então devemos ter muita atenção quando diz a palavra enviou. Então, quando o apóstolo Paulo cita enviou, ele não se tornou filho quando nasceu. Filipenses capítulo 2, versículo 6 já reitera isso, que ele era filho. Tá? João capítulo 1, versículo 3 ao 14 também. A expressão aqui não se refere à sua vinda à existência, porque João 8, e 53 a 59 diz que Jesus é eterno. Então a salvação é mais do que a liberdade. É mais do que liberdade. É como se ele restaurou a filiação por pleno direito da família de Deus. Então Jesus tornou-se homem para que nós, homens pecadores, pudessem tornar-se filho de Deus, que abraça aquela palavra adoção. Ele aquele elo que havia sido rompido lá no Éden entre Deus e o homem, através de Jesus Cristo, ele veio e ele fez a aliança, e o apóstolo Paulo diz nas cartas aos Coríntios, que ele dizendo que ele colocou em nós a palavra da reconciliação. Então nós estamos em pleno entendimento que todas as coisas que aconteceram veio sobre a direção de Deus. Que Deus te abençoe, que estude bem. Se tiver alguma dúvida na plataforma, pode questionar. E eu agora te convido para ir para o texto de número 2, que ainda está na página 140. Isso é muito bom. Bom, que Deus assim abençoe vocês.